Meus amados, convido você a abrir sua Bíblia no texto de Tiago, capítulo 3. Tiago 3. Nós vamos iniciar lendo os versículos 5 e 6. Convido para lermos todos em uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor. Assim também a língua, pequeno órgão, minha nossa, não é? A língua é fogo. Fogo. E que ironia, né? No aniversário do coral que está cantando. Hoje celebramos com alegria o aniversário do nosso coral. 4 anos dessa nova formação, mas já praticamente quantos anos do coral Oscar Chaves? 40 anos. Então, se pensarmos também, é algo que iniciou com a igreja que faz 40 anos, ou até antes da igreja completar 40 anos de organização. Bênção, não é? Mas um coral não é apenas um grupo musical. Na vida da igreja, ele exerce um ministério espiritual, de cantar louvores, exaltando o nome do Senhor, como esse último hino lindo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Isso é profundo. O coral, quando canta, ele proclama o evangelho do Senhor Jesus. Ele está proclamando o evangelho de Cristo. Está ensinando doutrinas. Por isso, nós não podemos cantar qualquer coisa. Essa música é bonita. Ok, ela é bonita, mas ela glorifica a Deus. Ela tem o seu papel na glória e na exaltação do Senhor. A doutrina dela é coerente, é ponto crucial. Ela encoraja a fé da igreja. Ela está direcionando a igreja num processo de adoração, de viver em fé, de buscar a fé. Prepara o coração para ouvir a palavra de Deus ou é apenas música? E Tiago nos confronta com uma série de perguntas bem importantes. E ele fala assim: a boca que canta no culto é a mesma boca que honra a Deus durante a semana? A mesma boca que está cantando, está louvando, a mesma língua que sai a voz e canta, é a mesma língua que está glorificando a Deus durante a semana? Ou quando está naquela roda, que nós não chamamos de roda de escarnecedores, chamamos roda de bate-papo, de descontração, e nós começamos a falar mal? Porque a mesma língua que canta hinos, proclama louvores, anuncia a verdade. Também pode ser a mesma língua que fere pessoas. A mesma língua que divide, que causa contenda, que fere caráter. Quantas vezes nós já vimos pessoas, e uma certa feita eu vi uma mãe na rua
falando para o filho que ele não prestava, que ele não valia nada, que ele nunca ia dar em nada. Eu falei, Senhor Jesus, tem misericórdia dessa pequena alma. Porque uma mãe falar isso para um filho é terrível. É a mesma língua que está cantando louvores ao Senhor, está causando divisão, está espalhando murmuração lá fora. Será que essa palavra também não cabe a nós nesse momento? A mesma língua que canta pode destruir relacionamentos. Falar contra o outro, o seu próprio cônjuge. E isso é complicado. Porque Tiago escreve para cristãos que estavam enfrentando conflitos dentro da igreja. Não era fora. Dentro da igreja. O problema não era apenas doutrinário. O problema era moral e espiritual. O coração que estava contaminado e contaminando a fala. Porque o coração fala, a boca fala do quê? O coração está cheio. Ela só vai proferir, a boca só vai proferir do que o coração está cheio. Por isso, ele trata de 2 temas fundamentais. A língua como fogo destrutivo, mas também ele trata de um segundo tema, a sabedoria do alto que produz paz. Aonde nós nos encaixamos isso? No processo daquela língua que destrói ou no processo que causa paz? E aí eu quero abordar o primeiro texto que nós já lemos aqui mais uma vez, fala assim: assim também a língua, pequeno órgão, que gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. A língua pode incendiar vidas. Ela pode incendiar vidas. Tiago começa aqui advertindo algo muito sério. Veja o versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior jugo. Quem ensina usa a palavra. Quem influencia vidas, ele usa a palavra para fazer isso. E por isso, fala assim, vocês, então, não sejam mestres, porque vocês vão ser cobrados pelo tanto que vocês sabem. Não sejam mestres, não sejam juízes. Por quê? Porque a responsabilidade do conhecimento vai ser cobrada dos líderes. O líder que fala deve falar com prudência, com cautela, para construir e não para destruir. Tiago está aqui apresentando, e ele coloca 2 ilustrações maravilhosas para nós. Versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes diremos o corpo inteiro. Ou também direcionaremos, dirigimos o corpo inteiro. O pequeno órgão é instrumento de controle poderoso dos animais. Está lá uma rédea, está lá algo na boca do cavalo, e ele é dominado pelo corpo inteiro através daquela pequena rédea. Ele coloca aqui uma ilustração para entendermos que quem controla a língua não domina o seu próprio corpo. Quem não controla a língua não domina o seu próprio corpo. Pelo contrário, vai para onde quer. Quem não controla a sua língua, quem não tem domínio da língua, não domina o próprio corpo. Por quê? Porque o corpo, ele vai pelo processo da língua. Mas também ele fala do processo do leme do navio. Veja o versículo 4.
Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, não dirigidos para onde queira o impulso do timoleiro. Aquele pequeno leme segura o navio. Para quê? Para que a tempestade não venha conduzir o navio para onde queira. Um pequeno leme dirige um navio grande. Assim também a língua, pequena, mas poderosa. E Tiago está falando isso. É pequena, mas poderosa. Por quê? Porque esse vai dirigir a vida toda daquela pessoa. Vai dar a direção toda daquele navio. Como ele fala, coloca uma rédea na boca do cavalo e você vai dirigir para onde você quer. Quem não controla a língua é dominado por ela. Mas quem controla o timor, o volante ali da direção do navio, vamos assim falar, de forma mais clara, esse vai conduzir todo o navio para onde quer. Meus queridos, uma palavra pode destruir anos de conflitos, ou pode construir anos de conflitos. Ferir profundamente uma pessoa. Gerar conflitos duradouros. E nós sabemos disso. Porque nós já vimos isso na nossa própria casa. Palavras que geraram conflitos duradouros. Que machucaram, feriram pessoas. Magoaram o coração. Meus amados, nós não podemos deixar a comunidade ser dividida. Não, nunca. Por quê? Porque devemos assumir o controle da língua. A imagem do fogo aqui é colocada também. Tiago intensifica a linguagem, mostrando assim, ó, versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. Então tome cuidado com ela. Uma pequena faísca pode destruir uma floresta inteira. Da mesma forma, a palavra pode incendiar vidas. A palavra pode incendiar vidas. Muitas divisões dentro da igreja não começam com grandes heresias, mas com comentários imparciais, críticas destrutivas, murmuração, palavras sem amor, palavras de ódio, de rancor. A língua é fogo destruidor ou manancial de paz. Em segundo lugar, eu quero abordar que Deus não aceita louvor com boca dividida. Versículos de 7 a 12. Versículos de 7 a 12. Melhor, vamos pegar 9 e 10. 9 e 10, por favor. Lá. Vou pedir que a igreja leia. Com ela... Dez. Amém. Com ela bendizemos quem? Ao Senhor e Pai. E o Senhor está com letra maiúscula, caixa alta. Então é Deus. E Pai, letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Então não é Pai terreno, é Deus. É Deus Pai. Aqui para mim parece tudo caixa alta. Aqui tá, ok, é isso daí. Mas ele fala assim, olha, com ela vamos louvar ao Senhor. Com ela vamos bendizer louvores ao Senhor. Mas também com ela vamos amaldiçoar homens, feitos à imagem de Deus. A língua tem algo importante. Essa é exatamente a tensão que existe na vida cristã. O mesmo que canta, a mesma boca que canta louvores, ora, proclama a verdade, pode também ferir irmãos, espalhar críticas, gerar contendas no meio da igreja. A mesma boca canta louvores, mas fere irmãos.
E Tiago está levantando essa questão que estava acontecendo na igreja no passado. Mas também, se nós não tomarmos atenção, podemos também gerar essa mesma questão aqui no nosso meio. Se nós não pararmos para refletir, pensar, caminhar e gerar amor no nosso ambiente, nós podemos cair na mesma questão. E Tiago lhe pergunta, veja o versículo 11, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Por acaso pode jorrar da mesma fonte? É uma pergunta aqui pertinente para nós. Será que pode jorrar uma água doce, agradável para matar a sede, ou uma água amargosa, que não mata a sede, pelo contrário, mais prejudica? Uma fonte não pode produzir dois tipos de água. Não pode produzir dois tipos de água. Isso significa que o problema não está apenas na fala. O problema está na fonte. E a fonte aqui ele é o coração. Mas sai pela boca. O problema não é segurar a boca ou cortar a língua, né? Então vamos cortar a língua, né? Vamos cortar a língua, porque a língua não vai falar, então. Mas o Senhor Jesus, ele falou, se você olhar com os olhos impuros para uma mulher, você já o quê? Adulterou com ela. Se no teu coração você matar um irmão, você já cometeu um homicídio. Jesus, ele vai tratar agora o pecado não apenas de ação, mas de intenção, que é algo muito mais grave ainda, muito mais difícil de tratar. Eu só tive vontade de falar, mas não falei. Então, o tive vontade de falar já é pecado. Já causa mal. Pode acaso jorrar água boa e água ruim da mesma fonte? A fonte é o coração. Jesus, ele afirmou, Mateus 12, 34, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Do que há abundância no coração, é isso que fala a boca. Aplicando isso para nós, essa verdade é especialmente importante quando pensamos no ministério do coral, no ministério de louvor, na vida dos crentes. Nós usamos nossa boca para glorificar a Deus, para ensinar na igreja, para proclamar a verdade de salvação, para evangelizar alguém. Usamos a boca para anunciar a verdade do Senhor para as pessoas. Não somos nós que pregamos? Quem vai pregar? Eu, você, somos nós que pregamos, para que os outros possam ouvir. Mas Deus olha além da música, além da nossa voz, Ele olha para o nosso coração. Ele olha para o teu coração, para o meu coração. Deus é quem julga pensamentos, é quem julga o nosso coração. E Ele olha para dentro, nós olhamos para fora. Nós olhamos para as notas que foram cantadas aqui, para se o piano foi tocado de forma adequada, se o som estava na altura correta, se ninguém desafinou, e se estava bonito, né, toda a harmonia das pessoas cantando junto, né, cantando todo mundo junto, nós ouvimos isso daí. E entendemos quando alguém erra também, não tem problema. Não tem problema. Mas Deus está olhando o quê? O nosso coração. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. A nossa vida interna. O louvor verdadeiro não procede apenas de boca, mas de coração que foi reconciliado com Deus, que foi trabalhado pelo Senhor. Por isso, ao nos prepararmos para cantar, para adorar, para vir ao culto, para viver nossa vida diária ao sair da igreja, não devemos preocupar se a minha camisa está amarrotada ou se minha calça está suja. Eu devo sim me preocupar com o meu coração, que é a centralidade da vida. Por que
nós nos preocupamos tanto em estar com a barba parada, tudo arrumadinho, bonitinho, barba feita, ou barba, ou cabelo na régua, né, para aqueles que têm, né, Teles, o cabelo, né? Por que nós nos preocupamos tanto com as coisas externas? E deixamos tanto as coisas internas para o segundo lugar. Deus não procura apenas vozes afinadas. Ele procura corações transformados. Transformados pela graça maravilhosa do Senhor. A língua, fogo destruidor ou manancial de paz e sabedoria, é o nosso tema. Terceiro ponto é a sabedoria do alto transforma a fala. A sabedoria do alto transforma a nossa fala. Mas transforma não de um jeito de controle. Porque nós muitas vezes aprendemos assim. Quando uma criança fala, lembra quando você era criança e você falava um palavrão, escapava o palavrão, aí a mãe falava o quê? Bate na boca, menino. Bate na boca. Não fala isso mais, bate na boca. Assim, ok, até você levar aquelas, né, famosas palmadinhas, né? Famosas palmadinhas, chineladas e coisas semelhantes a essas. Ok, você pode ter tido uma educação mais severa ou não tão severa. Mas quando nós vemos nossos filhos a falar algo, nós incentivamos a eles não falarem, mas fazendo o quê? Tratando o comportamento. Algo externo. É como se tivesse, pensa assim, é como se tivesse uma porta com uma mola para abrir a porta. E você está ali tentando deixar a porta fechada para aquele pecado não entrar. Mas existe uma mola para abrir aquela porta. E eu vou, em vez de arrancar a mola da porta, eu fico segurando a porta. Trabalhar comportamento é isso. Eu fico segurando para não pecar. Mas eu não devo apenas segurar para não pecar. Mas eu devo trabalhar por que eu quero pecar. Por que eu quero fazer aquilo? Qual que é a razão, o sentido que impulsiona meu coração para aquele pecado? E tratar algo mais íntimo, a sabedoria do alto. O cuidado do alto. Porque isso vai quebrar aquela mola que está puxando a porta para abrir. Porque você sabe qual que é o problema quando eu procuro ficar segurando para não pecar ali intensamente? Uma hora ou outra eu vou me distrair. Uma hora ou outra eu vou me cansar. Uma hora ou outra eu vou ser chamado a atenção a outra coisa, eu vou deixar a porta e ela vai abrir e o pecado vai entrar. E quando eu vi, eu já pequei. É quando nós falamos assim, nossa, não podia ter feito aquilo, mas eu fiz. Porque você distraiu e o pecado entrou. A sabedoria do alto transforma a nossa vida. Veja o versículo 13. Vamos ler todos juntos? Quem entre vós... Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostra mansidão e sabedoria, mediante, condigo, proceder às suas obras. A sabedoria não é apenas conhecimento. Ela aparece no caráter, na vida transformada, na vida redimida para a glória do Senhor. Versículo 14 e 15 fala assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e domesticada. E demoníaca. Vem da onde? Vem do demônio. É uma ação demoníaca. Por quê? Porque
ela não vem de Deus. Ela vem do nosso comportamento, do controle do nosso comportamento. Essa fala, ela gera rivalidade, inveja, divisão, orgulho e coisas semelhantes a isso. Uma igreja que pode ter músicas bonitas, é verdade, deve ter instrumentos organizados, assim também está espiritualmente doente e pessoas contaminadas com o pecado dentro do seu coração. A sabedoria do alto, que Tiago está colocando aqui para nós, é a sabedoria que transforma as nossas vidas. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ele não está fingindo que gosta da paz. Ele ama a paz. Porque ele é sem fingimento. É a sabedoria do alto. Por isso a sabedoria do alto muda o meu coração. Porque ela é plena de misericórdia e de bons frutos. E não de uma vida pecaminosa, de uma vida que ama o pecado e que quer continuar pecando. Mas é uma vida transformada de dentro para fora. A sabedoria de Deus produz uma nova maneira de falar. Por um comportamento externado, mas aquilo que está dentro de nós. É um comportamento mudado. Ela é pura, ela é pacificadora, ela é misericordiosa, ela é sincera. Essa sabedoria não destrói relacionamentos. Ela constrói comunhão viva e plena no Senhor. O fruto da sabedoria, isso mostra pelo aquilo que está dentro do nosso coração. E ele fala assim, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aqueles que promovem a paz, esses semeiam o fruto da justiça. É o processo que vem de dentro do nosso coração para fora. Onde a sabedoria do alto governa, a comunhão, ela é vivida. Vivida não só em palavras, mas em atitudes de paz, de unidade, de justiça, de reconciliação. E quer ver só como isso impacta a nossa vida? Você está em paz com todos? Você está em unidade com todos? Você tem proclamado a justiça? Não só num comportamento, mas de algo, uma atitude de dentro para fora? Um comportamento dirigido, mas de dentro para fora? Você tem sido aquele que promove a paz e reconcilia? Ou motivo de divisão? E olha que interessante, Martim Lutero, no processo da igreja e da reforma, esse reformador, ele trabalhou algo muito importante no canto congregacional. Antes da reforma, o povo quase não cantava no culto. A música ficava restrita ao clero apenas, somente eles. Lutero entendeu que o canto deveria servir para ensinar, para proclamar o evangelho. E ele escreveu o seguinte: depois da palavra de Deus, a música merece o maior louvor. Depois da palavra de Deus, a música merece o maior louvor. Por isso ele produziu hinos profundamente bíblicos, como Castelo forte é o nosso Deus. E aí ele vai cantando. E nós cantamos até hoje. Castelo forte é o nosso Deus. Socorro bem presente em todo o tempo. Esse hino permaneceu e é cantado até hoje para louvor e exaltação do nome do Senhor, e ele está embasado lá no Salmos 46. Isso nos ensina algo importante, que o canto da igreja não existe apenas para emocionar, mas ele existe para proclamar a verdade de Deus, da fonte primária de Deus no nosso coração, moldando o nosso coração.
daquela língua que falava mal, que causava divisão, que causava problemas, agora tem um novo coração, uma nova intenção de proclamar a verdade de salvação. A música ela existe para proclamar a verdade de Deus. E ela colabora para o ensinamento pedagógico do povo de Deus. E quer ver só? Os próprios educadores já entenderam isso. Como que eles entenderam isso? Você já fez algum cursinho que teve que decorar alguma fórmula? O que eles têm feito? Ensinado, fazendo você cantar. E aí tem toda uma regrinha lá de cantar. Sei o quê, é para ser o quê, é para ser o quê, e vai lá, cantando uma regrinha, uma fórmula, você aprende algo. Cantando uma música, não é só cantar uma música, mas é aprender de algo. Quando nós entendemos isso na nossa vida, vamos ver que o canto não é apenas para emocionar, mas também para ensinar. Então, a boca que canta, a língua que canta, canta para a glória do Senhor. Colossenses 3, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Observe que aqui o canto está sendo para ensinar. E a igreja aprende no canto, ela é exortada no canto, ela é edificada no canto, através da música. É um processo de ensinar. Mas o que isso tem a ver com a língua lá que nós falamos no começo, pastor? Tem a ver com a língua porque é essa boca que canta, é a que glorifica o Senhor, é que exalta o Senhor, e que ela é essa mesma língua que não deve ser como fogo consumidor. Não deve ser como aquela que não é controlada, mas deve ser controlada pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso o coral não deve apenas cantar músicas, mas ele deve ali ser instrumento de bênção e mostrar a palavra de Cristo, o nosso Redentor. Tiago nos confronta para uma realidade difícil. Ninguém domina perfeitamente a língua. Todos pecamos com palavras, mas existe uma esperança que é Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Pedro nos ensinou isso, ele falou assim, ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua, na onde? Boca. Na sua boca. Nem dolo achou na sua boca. Jesus foi o único homem cuja boca nunca pecou, nunca falou contra o Senhor, nunca murmurou. Ele morreu por nossos pecados. Sua boca, muitas vezes, pode ter sido feridas, mas suas palavras serão negadas, mas ele não pecou. Ele não mentiu, ele não murmurou. Nós podemos fazer isso. Nós podemos ferir, nós podemos mentir, nós podemos murmurar, podemos causar destruição. Somos pecadores. Mas Cristo, ele veio para mudar o nosso coração, a nossa vida. Podemos, mas não devemos. Podemos porque somos pecadores, mas não devemos. Quando Cristo transforma o coração, ele começa a transformar a nossa fala. O que não pode acontecer é que nós falamos assim, eu nasci assim, estou vivendo assim e vou morrer assim. Eu sou desse jeito, pastor. Sou arretado mesmo, sou nordestino. Sou nordestino, sim, senhor. Olha a faca, né? Olha a faca, não leva o desaforo para casa. Não, espera um pouquinho. Você nasceu assim, você viveu assim, agora você é transformado de assim para aquilo que Cristo quer. Por quê? Porque a nossa vida tem que ser transformada. A fala tem que ser mudada, mas mudada não no processo do controle, mudada no processo da conversão do nosso coração, da centralidade do nosso coração. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Está naquela natureza caída?
Então ele vai ficar lá. Agora, se você colocar tudo diante do Senhor, tudo vai ser transformado. Celebrar o aniversário do coral, celebrar o Senhor nesse dia, por mais um ano do coral, por mais um ano da igreja, esse ano, os seus 40 anos, é algo preciosíssimo. É algo preciosíssimo. Mas o testemunho do coral, da igreja, de cada crente, depende apenas do que nós vamos viver, falar e caminhar no nosso dia a dia, podendo testemunhar com verdade e com amor. Não podemos ter palavras diferentes na igreja, vivendo muito bem harmonicamente, mas saindo da igreja tendo uma fala corrompida, transformada. Não, pelo contrário. Nós somos do Senhor. E para o Senhor nós estamos vivendo. E devemos, assim, viver essa transformação do Senhor todos os dias. Depende de mim e de você. Somos como aqueles que falam para glorificar o Senhor. Como nós tratamos os outros. Como nós falamos com as pessoas. Como a igreja edificada. Uma igreja madura não é apenas uma igreja que canta, que louva, que é afinada, mas é uma igreja onde a língua é governada pela sabedoria não humana, mas do alto. Que a nossa boca, que o nosso canto, que o nosso riso seja transformado. Tiago deixou uma pergunta muito clara para nós aqui. A língua que canta no culto também glorifica a Deus na vida diária? Vamos cantar, vamos exaltar, mas vamos viver para a glória do Senhor Jesus. Esses dias atrás, eu ouvi uma irmã falar algo que me deixou o coração muito pesado em relação ao coral. A irmã falou assim, quando o diabo desceu lá do céu, ele caiu no meio do coral. No meio do coral. Que triste, irmãos. Que triste. É muito triste isso. Porque a boca que canta deve ser a boca transformada para a glória do Senhor. Deve ser a língua transformada para a exaltação do Senhor. Essa irmã tem os motivos dela porque ela falou aquilo. Meus queridos, vamos olhar para o Senhor Jesus. Que a nossa língua seja transformada para a glória do Senhor. Que o nosso canto seja um canto de louvor e exaltação. Porque o louvor, ele se torna mais belo, ele se torna mais forte, ele se torna agradável como aroma suave diante do Senhor. Cantemos, mas cantemos com o coração limpo, transformado para o Senhor nosso Deus. O louvor mais belo não é aquele mais harmonioso, aquele mais afinado. O louvor mais belo é aquele que é de coração tratado pelo poder e a glória do Senhor. Que essa palavra venha encontrar teu coração, venha transformar a sua vida, que o Senhor venha a edificar a tua casa e que você seja essa casa transformada para a glória do Senhor. Que essa irmã seja errada. Não caiu no coral. Não caiu no coral. Mas, para isso, nós devemos ter uma vida transformada para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. É para Ele e por Ele são todas as coisas. Vamos, assim, louvar e exaltar a Ele, o Deus grandioso. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco, ou que aplique essa palavra em nosso coração. Ah, mas pastor, eu não peco nisso. Minha fala é sempre coerente, sempre boa, sempre agradável, minha língua é controlada. Não falo palavrão, tá, mas não está falando de palavrão. Está falando de maledicência, de destruição, de divisão. Está falando, sabe quando? Quando você está em discussão com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, você fere, você bate, você machuca, você agride. Está
falando daquela pessoa que te critica. É nessas horas que a língua fogo sobressai. É nessas horas quando nós somos confrontados. E nós gostamos do que? De revidar. E de falar e de apontar a dor do outro. Não para construir, mas para destruir o outro. É nisso que Tiago está falando. Ah, não falo palavrão. Tudo bem, que bom. Mas o teu coração como é que está? A tua língua como é que está? Está ferindo? Você foi ferido por línguas? Tem muitas pessoas que têm dom de língua grande. Dom de língua grande. De falar, de gostar de uma fofoca. Mas é a mesma voz que canta. É a mesma voz que adora. Então, muda, não a voz, mas o coração para a glória do Senhor Jesus. Transforme o coração no Senhor. Leve o teu coração ao Senhor. Confesse o seu pecado ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para mudar as nossas vidas. Ó Pai, pedimos a tua misericórdia, o teu refrigério. Pedimos que o Senhor venha a nos ajudar, para que, em nome do Senhor Jesus, a nossa vida seja transformada e edificada. Não queremos, ó Pai, sermos incoerentes com o que nós estamos vivendo. Ó Deus, não queremos ser como uma fonte que jorra água doce ou água amargosa. Até porque isso não pode acontecer. Por isso, Deus, pedimos que o Senhor venha tratar nosso coração. Venha tratar nossa alma. Venha tratar, ó Pai, no mais profundo. Quando somos confrontados, quando somos mexidos, quando estamos em crise, que possamos lembrar que o Senhor é quem transforma nossas vidas. Que o Senhor é o Deus que muda o nosso canto, muda o nosso louvor, muda a nossa adoração. Tira todo o senso de ira do nosso coração, de rebeldia da nossa alma, a não aceitar, ou a falar, ou a revidar de forma humana, e não de forma da sabedoria do alto. Tem misericórdia de nós. Que nosso trato aqui na igreja, na vida diária, seja um trato com amor e verdade. Que nos relacionamentos conjugais seja com cuidado, com amparo, com ensinamento com os filhos, quando estamos cansados, sobrecarregados. No trabalho diário, quando somos confrontados com algo que nos desagrada, controla o nosso coração, que esse amargoso não venha fluir para fora, mas que ele venha ser tratado no Senhor e para a glória do Senhor. Muda a nossa língua, muda o nosso falar, nosso caminhar, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e rogamos o teu cuidado. Amém, ó Pai.